Joana d'Arc, por ela mesma. Hermance Dufour. Capítulo 7. Nessa nova assembleia, o bispo recomeçou a exigir de mim o juramento. Levantou-se entre nós novo debate, que eu não repetirei. Beaupère fez a primeira pergunta. Como a senhora está desde o último sábado? O senhor está vendo, estou o melhor que posso. A senhora jejuou em cada dia do carisma? Isso tem relação com o processo? Certamente, isso é importante. Pois bem, sim, jejuei. Desde sábado, a senhora voltou a escutar a voz? Sim, várias vezes. Escutou-a sábado, nesta sala, enquanto era interrogada? Isso não faz parte do processo. Continue falando. Sim, eu a escutei. O que ela disse? Não entendi bem. Nada ouvi claramente, a ponto de poder repetir, até a volta ao meu quarto. O que ela disse então? Perguntei-lhe sobre o que deveria fazer. Ela me disse para responder destemidamente. Direi de bom grado o que Deus permite revelar. Entretanto, quanto às revelações feitas sobre o rei da França, não posso dizer nada sem permissão. A voz a proibiu de dizer toda a verdade? Foi isso que não entendi bem. Eu lhe pedi conselho sobre algumas perguntas que me foram feitas. O que ela aconselhou? Que sobre alguns pontos poderia falar, mas sobre outros não deveria falar sem permissão, pois caso o fizesse, não teria a proteção dos santos. Entretanto, quando tivesse a permissão de Deus, não deveria ter medo de falar, tendo sua boa garantia. É a voz de um anjo, de um santo ou de uma santa, ou de Deus sem intermediário. Essa voz é de Santa Catarina e de Santa Margarida. Suas cabeças estão coroadas com belas coroas muito ricas e preciosas. A esse respeito, tenho a permissão de Deus para revelá-lo. Se duvidam do que estou falando, mandem saber em Poitiers, onde fui interrogada. Como sabe que são duas santas? A senhora distingue bem uma da outra? Sei quem são elas e as distingo perfeitamente. Como? Eu as reconheço, porque elas dizem seus nomes. Há muito tempo elas me conduzem. E se vestem com o mesmo tecido? Não posso dizer hoje, não tenho permissão. Se não acredita, mande saber em Poitiers, repito, existem revelações dirigidas ao rei da França, e não àqueles que me interrogam. Essas santas são da sua idade? Não tenho permissão para dizer. Falam ao mesmo tempo ou uma após a outra? Não tenho permissão para dizer. Entretanto, sempre tive o conselho das duas. Qual delas apareceu primeiro? Não as conheci logo. Antes eu saberia dizer-lhe, mas hoje esqueci. Isso está escrito em Poitiers, em um registro. Eu tive também a ajuda de São Miguel. Qual dos personagens que lhe aparecem veio em primeiro lugar? São Miguel. Já se passou muito tempo desde que a senhora ouviu pela primeira vez a voz de São Miguel? Eu não disse a voz de São Miguel.
Eu simplesmente falei de uma grande ajuda. Qual a primeira voz que escutou quando tinha cerca de 13 anos? Foi São Miguel, que vi diante de meus olhos. Ele não estava só, vinha acompanhado por anjos do céu. Só vim ver o rei por ordem de Deus. A senhora viu São Miguel e seus anjos com corpos reais? Eu os vi com meus olhos corporais, assim como vejo o Senhor. Quando eles se afastaram de mim, eu chorei. Queria que eles me tivessem levado com eles. Como é o rosto de São Miguel? Não posso responder, não tenho permissão. O que São Miguel lhe disse na primeira vez? Hoje o Senhor não terá esta resposta. Gostaria que o Senhor tivesse uma cópia do livro de respostas que se encontra em Poeti. Tomara que seja essa a vontade de Deus. As vozes ordenaram que a senhora não falasse sem permissão? Não posso responder agora. Que sinal a senhora tem de que as revelações vêm da parte de Deus e que são Santa Margarida e Santa Catarina que falam? Já disse muitas vezes que é Santa Catarina e Santa Margarida. Acredite se quiser. Respondi impaciente. A senhora está proibida de falar? Não entendi bem se isso eu posso falar ou não. Como a senhora sabe fazer a distinção entre os pontos que pode responder e os que não pode? Pedi a permissão para responder sobre alguns pontos e tive o consentimento, sobre outros não. Preferia ter meu corpo esquartejado por cavalos do que ter vindo ver o rei sem a permissão de Deus. Deus lhe ordenou que vestisse roupas de homem? Vestir roupas de homem não é nada. Eu só o fiz pelo consentimento de Deus e de seus anjos, e não pelo conselho de nenhum homem sobre a terra. Essa ordem lhe parece lícita? Tudo o que fiz foi pela vontade de Deus, e se ele me mandasse vestir uma outra roupa, eu a vestiria, pois seria a ordem sua. Foi sob as ordens de Robert de Brudcourt que se vestiu como homem? Não. A senhora acha que está agindo corretamente, vestindo-se desse modo? Tudo o que fiz foi por ordem de Deus. Creio ter agido bem ao fazê-lo. Espero uma garantia e um bom socorro. Nesse caso ímpar, que é o seu, a senhora crê que agiu corretamente? Nunca fiz nada sem o consentimento de Deus. Quando viu essa voz que veio até a senhora, havia luz? Sim, muita luz, em toda parte, e isso é bem natural. De resto, tudo aquilo não viria para vocês. Havia algum anjo sobre a cabeça de vosso rei quando a senhora o viu pela primeira vez? Não sei. Se havia algum, eu não o vi. Existia luz? Havia mais de 300 cavaleiros e 50 tochas, sem contar a luz espiritual. Eu raramente tenho revelações que não sejam acompanhadas de uma luminosidade. Como seu rei acreditou em suas palavras? Ele teve boas informações para crer em mim e pelo clero. Que revelação teve seu rei? O Senhor não o saberá este ano. A senhora foi interrogada pelo clero? Sim, em Poeti e em Chinon, durante 3 semanas. Como seu rei pôde acreditar na senhora? Ele teve sinal de meus feitos antes de querer acreditar. Qual foi a opinião dos eclesiásticos do seu partido sobre a senhora? A opinião deles
foi que não viam nada que não fosse bom em minhas ações. A senhora foi até Santa Catarina de Fierbois? Sim, ia lá assistir 3 missas por dia, e foi de lá que saí para ir a Chinon. Enviei cartas ao rei para saber se deveria entrar na cidade onde ele estava e dizer que eu tinha percorrido 150 léguas para estar ao seu lado e socorrê-lo. Parece que escrevi também que seria capaz de reconhecê-lo no meio de outras pessoas. A senhora não tinha uma espada? Sim, uma que peguei em Vancollers. A senhora mandou buscar uma espada em Santa Catarina de Fierbois? Sim, enquanto estava em Tours ou em Chinon, mandei buscar a espada que estava na igreja de Santa Catarina de Fierbois, atrás do altar. Ela foi logo encontrada, toda coberta de ferrugem. Como sabia que essa espada estava lá? Ela estava sob a terra, num túmulo, e enferrujada. Havia 5 cruzes em cima. Soube de sua existência pelas vozes. Não conhecia o homem que foi buscá-la. Escrevi para os eclesiásticos de Fierbois para lhes pedir que mandassem alguém até lá para buscá-la. Eles a enviaram para mim. Ela não estava muito enterrada atrás do altar, é o que me parece. Contudo, não me lembro com exatidão se era atrás ou diante do altar que ela se encontrava, mas acho que escrevi que era atrás. Assim que foi encontrada, os eclesiásticos de Fierbois a limparam, e se o que contam é verdade, a ferrugem caiu incontinente e sem esforço. Foi um armeiro de Tours que foi buscá-la. Os eclesiásticos de Fierbois deram-me uma capa para a espada e os de Tours uma outra. Eles fizeram 2, uma de veludo vermelho e a outra de tecido de ouro. E pedi que fizessem uma terceira em couro bem resistente. A senhora estava com essa espada quando foi presa? Não. Estava sempre com ela? Sim, quase sempre. Desde minha saída de Saint-Denis até após o ataque de Paris. Estava com ela em Patay? Não. Qual foi a espada que a senhora quebrou batendo nas mulheres de má vida? Estava com a espada de um Borgonhon. Não acha que fez um ato repreensível, portando-se com essa violência? Não, elas eram dignas desse castigo. A senhora crê ter agido conforme a vontade de Deus? Sim. Entretanto, essa atitude é oposta aos conselhos que nos dá nosso Senhor. Não perseguiu ele com açoites os vendedores do templo? Que bênção a senhora fez ou mandou fazer sobre a espada de Santa Catarina de Fierbois? Nunca fiz bênção e não saberia fazer nenhuma, eu mesma. A senhora gostava dessa espada? Sim, pois ela foi encontrada na igreja de Santa Catarina, de quem eu gosto muito. A senhora já esteve em Coulonges-la-Veneza? Não sei. Alguma vez colocou sua espada sobre o altar? Que eu saiba, não. Pelo menos nunca coloquei para que ela fosse mais afortunada. Nunca fez orações para que ela fosse mais afortunada? Isso é bom que se diga. Eu desejava que todas as nossas armas fossem felizes. A senhora estava com essa espada quando foi presa? Já disse que não. Eu estava com uma que havia sido tomada de um Borgonhon. Onde está essa espada? Em que cidade?
ofereci uma espada a Saint-Denis, junto com outras armas, mas acho que não foi essa. Tinha essa espada em Lagny, e desde Lagny eu a usava até Compiègne, mas dizer onde deixei a outra, isso não altera meu processo. Meus irmãos têm meus objetos, meus cavalos e uma de minhas espadas, é o que penso. Eles têm também vários objetos. Tudo isso junto pode valer cerca de 12 ou 13 mil escudos. Quando a senhora veio a Orleans, possuía um estandarte ou uma bandeira? De que cor? Tinha um estandarte, cujo campo era semeado de flores de lis. Havia um mundo desenhado com 2 anjos de cada lado. Ele era branco e de seda pura ou de linho. Estas palavras, Jesus, Maria, ao que me parece, estavam escritas em cima. Ele era guarnecido de uma franja de seda. Essas palavras, Jesus, Maria, estavam escritas em cima, embaixo ou do lado? Acho que ao lado. O que a senhora preferia? Seu estandarte ou sua espada? Gostava muito mais, 40 vezes mais, do meu estandarte que da minha espada. Por que a senhora mandou pintar no seu estandarte esse desenho? Já disse muitas vezes que não fiz nada que não fosse mandado por Deus. Por que a senhora possuía um estandarte? Eu o levava eu mesma quando atacava os inimigos para evitar de matar algum. Nunca matei ninguém. Jean de Tourane, frade menor, perguntou-me se nunca estive nos locais onde os ingleses eram massacrados. Respondi: sim, assim como o senhor. A senhora está enganada. Ora, por que falas assim? Porque eles não saíam da França e não iam para seus países? Um importante senhor da Inglaterra, que não era outro, senão o próprio Duque de Bedford, não pôde deixar de dizer a meia voz: realmente é uma grande mulher. Ah, se fosse inglesa! Que batalhão lhe deu o rei quando a colocou em ação? Ele me confiou entre 10 e 12 mil homens. Para acabar com o cerco de Orleans, comecei pela Bastilha de Saint-Loup e acabei pela da Ponte. Diante de qual Bastilha fez retirar seus homens? Não me lembro. A senhora acreditava poder levantar o cerco da cidade de Orleans? Estava certa, através da revelação que me havia sido feita, de que levantaria o cerco, e tudo disse ao rei antes de ir até lá. A senhora não disse aos seus soldados, na época do ataque, que receberia flechas, dardos e pedras dos canhões? Não. Cerca de 100 homens foram feridos. Mas eu disse aos meus soldados que nada temessem e que eles libertariam a cidade. No ataque feito à Bastilha da Ponte, fui ferida no pescoço com uma flecha. Tive, porém, a ajuda de Santa Catarina e fui curada em 15 dias. Apesar desse ferimento, não deixei de montar a cavalo e de agir normalmente. A senhora tinha conhecimento de que seria ferida? Sim, eu sabia, e o havia dito ao meu rei, acrescentando que, apesar disso, eu não deixaria de lutar. Tudo me fora revelado pelas vozes das 2 santas, as bem-aventuradas, Catarina e Margarida. Fui eu que coloquei a primeira escada para o ataque da Bastilha da Ponte. E quando levantava essa escada que fui, como já expliquei,
ferida no pescoço, porque não admitiu chamar o capitão de Jargeau. Os chefes do meu partido responderam aos ingleses que eles não teriam um prazo de 15 dias que haviam pedido e que deveriam partir imediatamente com seus cavalos. Quanto a mim, eu disse que os homens de Jargeau partissem com a vida garantida em Roba ou em Glipons, se eles quisessem, senão eles seriam atacados. A senhora deliberou isso com seu conselho, quer dizer, com as vozes, para saber se eles teriam ou não o prazo? Eu não me lembro disso. O bispo terminou a sessão, que fora demasiado longa. Fui convocada para a quinta-feira seguinte. Quando me levava de volta à prisão, Jean Massieu foi abordado por um padre inglês chamado Eustache Anquetil, cantor da capela do Infante Rei. Ele lhe perguntou, sem dar nenhuma atenção a mim: o que o senhor acha de suas respostas? Ela será queimada? O que vai acontecer? Até agora, respondeu Massieu, tudo está ao lado dela. Joana me parece uma honesta e digna mulher. Mas eu não sei como tudo isso acabará. Deus sabe. Anquetil foi ver o bispo de Beauvais e também o conde de Warwick para acusar Jean Massieu de me proteger. Ele falou tanto que o conde concebeu vivo descontentamento por Jean Massieu. Esse bom padre teve dificuldade para sair desse perigo. Colchon chamou-o nesta mesma noite e o repreendeu severamente. Quando se despediu, disse-lhe que, caso recomeçasse, ele o faria beber, o que equivale a dizer que seria afogado. Guillaume Manchon se empenhou por ele e o desculpou, o que não tornou Jean Massieu menos generoso comigo. Na minha posição, educada devotamente, como eu havia sido, era penoso para mim ver-me longe dos lugares santos, como que excomungada. Vendo com que doçura Jean Massieu me tratava, ousei um dia perguntar-lhe se, ao longo do nosso trajeto, não havia um santuário ou igreja onde estivesse o corpo de Nosso Senhor. Ele teve a bondade de levar-me pessoalmente até a capela real do castelo, situada num pátio que atravessávamos para ir ao tribunal. Ele me deu a permissão de orar alguns minutos, gentileza que lhe custaria caro. Meus inimigos invejaram até mesmo este último consolo. Vários membros do tribunal, entre outros o promotor de Estivet, repreenderam Massieu. O promotor ameaçou de colocá-lo numa torre, onde não veria nem o dia nem a noite, durante 1 mês. Porém, o bondoso padre, cheio de piedade por meu destino, que constantemente ele tentava abrandar, não se deixou intimidar. Diversas vezes o promotor veio se colocar na porta da capela para impedir que eu ali me detivesse e depois foi denunciar Jean Massieu ao bispo, que o proibira expressamente de consentir que eu passasse diante da capela. Suportei com resignação e doçura mais esta prova, que me era, entretanto, muito penosa. Meu novo interrogatório começou como os precedentes. O bispo exigiu outro juramento que eu, de início, recusei prestar, mas depois cedi e o fiz nos mesmos termos que os anteriores. Jean Beaupère continuou suas funções.
O que a senhora acha do Monsenhor o Papa? E qual acredita que seja o verdadeiro Papa? E existem dois? A senhora não recebeu cartas do conde de Armagnac perguntando a qual dos três soberanos pontífices ele deveria obedecer? Esse conde me fez sobre esse assunto algumas perguntas, às quais eu respondi, entre outras coisas, que, quando estivesse em Paris ou em outro lugar em repouso, eu lhe responderia. Eu queria cavalgar quando escrevi essa resposta. Leram então as cartas do conde e as minhas. Em seguida me perguntaram se a cópia de minhas respostas estava conforme as originais. Creio ter dado essa resposta em parte, não na sua totalidade. A senhora disse saber, através do conselho do Rei dos Reis, o que o referido conde devia crer? Não sei. A senhora estava em dúvida sobre qual dos três pontífices o conde deveria obedecer? Não sabia o que lhe dizer, nem a quem ele deveria obedecer, pois o conde perguntava a quem Deus queria que ele obedecesse. Contudo, quanto a mim, acho que nós devemos obediência a nosso Papa, que está em Roma. Disse ainda outra coisa, que não está nessas cartas, ao enviado do conde. Caso esse mensageiro não partisse imediatamente, ele seria jogado às águas, não por mim, entretanto. Quanto ao que ele queria saber, a quem Deus mandava que o conde obedecesse, respondi que não sabia, mas disse várias coisas que não foram escritas. Quanto a mim mesma, creio no Monsenhor, o Papa, que está em Roma. Porque a senhora escreveu que daria uma outra resposta sobre esse assunto, se acreditava naquele que está em Roma? A resposta que lhe dei foi sobre um outro assunto, e não sobre os três pontífices. E quanto a isso, eu reafirmo, sob juramento, que não escrevi nada ou mandei escrever. A senhora tinha o hábito de colocar em suas cartas esses nomes, Jesus, Maria e uma cruz? Eu os colocava em algumas, em outras não. Algumas vezes eu colocava uma cruz, o que significava que aqueles de meu partido a quem eu escrevia não fizessem o que eu lhes pedia. Leram em seguida as cartas que eu enviara ao rei da Inglaterra, ao duque de Bedford e a outros generais ingleses. A senhora reconhece essas cartas? Sim, com exceção de 3 passagens. Aquela onde se diz encontro com a donzela, no lugar de encontro com o rei. Em outra se lê, eu sou um chefe militar. E a terceira, onde foi colocado corpo a corpo. Essas palavras não existiam nas cartas que enviei. Quem lhe ditou essas cartas? Nenhum nobre de meu partido as ditou. Fui eu mesma que as fiz, é verdade. Porém, que eu as mostrei a algumas pessoas do meu partido. Fizeram-me 1000 perguntas sobre as previsões que as cartas continham, mas eu não respondi. Entretanto, depois que fizeram silêncio, eu disse à Assembleia, com a voz solene, que o momento exigia. Dentro de 7 anos, os ingleses terão abandonado muito mais riquezas do que as deixadas em Orleans e perderão toda a posse da França. Eles experimentarão a maior perda que jamais tiveram neste país. E isso será através de uma grande vitória que Deus enviará para os franceses. Como a senhora sabe disso? Eu o sei, através da revelação que me foi feita. Isto acontecerá antes de 7 anos, e fico irritada que deva demorar tanto.
Eu o sei por uma revelação. Eu o sei tanto quanto estou segura de vê-los agora, diante de mim. Em que dia isso acontecerá? Não sei o dia, nem a hora. Em que ano? Isso o Senhor não saberá hoje. Eu queria, contudo, que fosse antes de Saint Jean. A senhora não disse que isso aconteceria antes do Saint Martin do inverno? Disse que antes do Saint Martin do inverno veríamos muitas coisas e que talvez fossem os ingleses que se prosternariam no chão. O que a senhora disse a João Gris, seu carcereiro, sobre a festa de Saint Martin? Já disse ao senhor. Através de quem soube desse acontecimento futuro? Por Santa Catarina e Santa Margarida. São Gabriel acompanhava São Miguel quando ele veio visitá-la? Não me recordo. A senhora viu Santa Catarina ou Santa Margarida depois da última terça-feira? Sim, mas não sei a que horas. Em que dia? Ontem e hoje. Não há um só dia em que eu não as escute. A senhora as vê sempre com as mesmas roupas? Vejo-as sempre sob a mesma forma. Suas cabeças estão ricamente coroadas. Não falarei do restante de suas vestimentas. Nada sei sobre suas túnicas. Como a senhora sabe que a coisa que aparece é homem ou mulher? Eu sei bem, eu as reconheço pelo som de suas vozes e também pela revelação feita por elas. Tudo o que sei é através das revelações e por ordem de Deus. Que figura a senhora vê? Vejo um rosto. As santas que lhe aparecem têm cabelos? Que grande importância! Existe espaço entre suas coroas e seus cabelos? Não. Esses cabelos são compridos e caídos? Não sei. Elas têm braços? Não sei. Como elas falam? Falam muito bem, com um belo linguajar. Eu as compreendo perfeitamente. Como podem elas falar se não possuem membros? Só Deus poderia responder. Como é a voz? Essa voz é bonita, doce e humilde. Como as santas falam? Falam em francês. Santa Margarida fala em inglês? Eu disse que ela fala em francês. Aliás, como poderia falar em inglês, se ela não é a favor dos ingleses e, além de tudo, se dirige a uma francesa? Essas cabeças de que a senhora fala, que são coroadas, possuem anéis nas orelhas ou em outra parte? Não sei. A senhora mesma tem algum anel? O senhor tem um anel meu, devolva-me. Os borgonhões têm um outro. Caso tenham, mostrem-me. Quem lhe deu esse anel? Meu pai ou minha mãe? Que tem escrito nele? Parece-me que é Jesus, Maria. Quem mandou escrever isso? Não sei. Ele tem uma pedra? Acho que não. Onde a senhora o recebeu? Em Dom Remy. Dirigi-me ao bispo e disse: meu irmão me deu outro anel. Eu encarrego o senhor de doá-lo à igreja. A senhora fazia curas através de seus anéis? Nunca curei ninguém. Santa Catarina e Santa Margarida vieram conversar com a senhora sob a árvore das fadas? Não sei. Elas já conversaram com a senhora ao lado da fonte que está próxima a essa árvore? Não sei. O que elas lhe prometeram nesse e em outros locais? Não me fizeram nenhuma promessa sem a permissão de Deus.
Que promessa elas lhe fizeram? Isso não diz respeito ao processo em nada. O que elas lhe prometeram? Isso diz respeito ao processo? Sim, certamente. Entre outras coisas, elas me disseram que meu rei recuperaria seu reino, queiram ou não seus adversários. Prometeram me conduzir ao paraíso como eu lhes pedi, se eu fosse bondosa e gentil. Elas lhe fizeram outras promessas? Existe uma outra, porém nada direi, pois ela não se relaciona com o processo. A senhora é intimidada a dizê-lo. Em 3 dias, se me for permitido, falarei. Fim da primeira parte. E disse-lhes: Desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça, porque vos digo que não a comerei mais até que ela se cumpra no reino de Deus. Mas eis que a mão do que me trai está comigo à mesa. Lucas 22, versículos 15, 16 e 21.